Se não houver um aeroporto para nos receber esta noite, 314 vidas se tornarão a manchete de amanhã. Meu nome é Ian, comissário de bordo taiwanês, 13 anos trabalhando nos céus. E eu teimosamente acreditava que apenas seguir o manual à risca garantiria segurança. Mas naquela viagem, após muitas horas de voo, o alarme do motor soou como alguém batendo em um caixão no ar. O capitão me chamou à cabine. As luzes vermelhas no painel acenderam uma a uma. Ele disse calmamente que teríamos que fazer um pouso de emergência. E o mundo começou a nos dar as costas. Pedimos à Rússia, disseram que o clima não permitia. Pedimos à China, disseram que o procedimento não autorizava. Pedimos a outros aeroportos e a resposta era sempre a mesma. Lamentamos, não podemos receber. Voltei à cabine de passageiros. Vi pessoas sorrindo, dormindo, sem saber que o combustível diminuía a cada minuto e que meu medo estava rompendo minha máscara de profissionalismo, até que o rádio se quebrou e uma frase mudou tudo. Guarulhos está pronto. Reduza o nível e entre na rampa de aproximação. Não era apenas a permissão para pousar, mas um sinal de que havia pessoas aquecendo a pista para nós. Havia uma equipe médica esperando, autoridades organizando a sequência de pouso como um exercício ensaiado milhares de vezes. E naquele silêncio, ouvi o profissionalismo gentil. Naquele momento, entendi a lição mais profunda. A verdadeira bondade é a preparação antecipada, para não deixar ninguém para trás. A partir da voz no rádio dizendo, pronto, senti meu coração ser puxado de volta do precipício. Mas naquele exato momento eu soube que o que realmente havia mudado não era apenas a rota de voo, era a crença de toda a minha vida. Meu nome é Ian, comissário de bordo taiwanês, trabalhando há 13 anos. Esse número no meu currículo parecia uma armadura que dava a outros a confiança imediata de que eu já tinha passado por tudo. Mas a verdade é que 13 anos me acostumaram a esconder tudo sob um sorriso. Acostumei-me a ficar em pé, mesmo quando meus pés doíam. Acostumei-me a dizer, está tudo bem, mesmo quando, por dentro, eu não tinha a menor certeza. Essa profissão nos ensina a ser a superfície calma da água, mas por baixo você deve controlar as correntes sem que ninguém veja. Antes disso, nosso voo parecia uma noite comum. Eu caminhava pela fileira de assentos como sempre, verificando crianças, idosos, passageiros que precisavam de assistência especial. Lembro-me de entregar um cobertor a um senhor idoso. Ele sorriu e acenou levemente, como alguém que não queria incomodar. Essa postura me lembrava de uma atitude que eu via muito ao voar para o Brasil. Uma grande parte das pessoas tem uma paciência e um jeito de ser tão doce que, às vezes, mesmo doentes ou desconfortáveis, escolhem ficar em silêncio para não dar trabalho. Por isso eu gostava de perguntar novamente, com um tom de voz suave, o senhor precisa de algo, não por formalidade, mas como uma forma de evitar que o pior acontecesse. Trabalhei por muito tempo em rotas europeias, Londres, Paris, Frankfurt. Aeroportos grandes me ensinaram uma coisa. Quando algo quebra, as pessoas quebram antes do sistema. As pessoas começam a gritar, a culpar umas às outras, a transferir responsabilidades com desculpas. Por isso, eu me treinei para ser o oposto do caos. Fui ensinado pelo meu instrutor no primeiro dia. Comissário de bordo não é alguém que não tem medo. É alguém que tem medo, mas ainda assim consegue fazer os outros se sentirem seguros. Essa frase ficou na minha cabeça. Eu memorizei o manual, quase todas as linhas. Memorizei o anúncio de emergência até poder fazê-lo instintivamente, porque acreditava com todo o meu coração que o manual era o único cabo que sempre nos puxaria de volta. Mas naquela noite comecei a sentir uma pequena rachadura que nunca havia sentido antes. Não era o pânico barulhento, mas um frio silêncio que escorria sob a pele, como se a respiração da verdade estivesse me dizendo que esta não era uma situação ensaiada. Eu ainda sorria, caminhava com firmeza e mantinha uma postura profissional, mas por dentro era como se pequenas agulhas estivessem cortando minha confiança, fio por fio. Lembro-me de passar pela fileira do meio, onde uma criança ria assistindo a um desenho. Ela se virou, me olhou e fez uma careta divertida. Eu sorri de volta por instinto.
Mas assim que virei as costas, um pensamento surgiu com força. Se essa criança soubesse o que estamos carregando aqui no céu, ela ainda conseguiria rir? E eu me odiei por pensar isso, porque meu trabalho era não deixar meu medo tocar o coração de ninguém, nem um pouco. Uma colega de trabalho, mais jovem, se aproximou e sussurrou: Ian, está tudo bem? Uma pergunta simples, mas vi um pequeno tremor em seus olhos, o olhar de alguém que tentava manter a calma por obrigação. Eu respondi brevemente: está, sim, em breve faremos um anúncio. E toquei levemente o ombro dela, um sinal para continuarmos nosso trabalho. Na minha cabeça, não era um consolo vazio, era a regra da profissão. Se um comissário de bordo quebra, o avião inteiro começa a quebrar. Comecei a reorganizar a equipe silenciosamente, dei tarefas claras a cada um, distribuir mais água, verificar os idosos novamente, preparar os sacos de enjoo para a parte de trás, onde as pessoas enjoavam facilmente. Planejei o que fazer se alguém entrasse em pânico após o anúncio. Eu estava fazendo o que fiz a vida toda, mas desta vez era diferente. Não era serviço, era para sustentar as emoções de todos a bordo e evitar que desmoronassem. No momento em que todos pensavam que era apenas uma pequena falha, eu me senti caminhando sobre um fio fino entre a aparência e a realidade, entre a frase do manual e o ser humano. Comecei a entender que o manual era ótimo para procedimentos, mas falava muito pouco sobre o coração, sobre as mãos que tremiam, sobre a respiração que precisava ser segurada antes de falar, sobre o pensamento secreto que perguntava: se não tivermos um lugar para pousar, como diremos isso a mais de 300 pessoas? O que me manteve de pé naquela noite não foi a ausência de medo, mas porque comecei a ver um novo significado na palavra calma. Não a calma de quem não sente nada, mas a calma de quem sente tudo e ainda escolhe não deixar que esse sentimento machuque ninguém. Olhei para a janela, para a escuridão do céu que era vasta demais. Pensei no aeroporto internacional de Guarulhos, que a voz do rádio mencionou com tanta firmeza, o único nome que parecia mais uma promessa do que um destino. E disse a mim mesmo baixinho: se sobrevivermos a esta noite, a primeira coisa que farei não será preencher o relatório. Será escrever a verdade com todo o meu coração, para que da próxima vez que alguém for influenciado por boatos ou preconceitos, não julgue a prontidão de um país por palavras vazias. Porque às vezes o que salva nossas vidas não é a coragem que grita alto, mas a prontidão que é tão silenciosa que só percebemos que existe quando ouvimos a palavra pronto na noite em que o mundo inteiro fechou a porta para nós. Depois que me disse que, se sobrevivesse, teria que escrever a verdade com todo o coração, a porta da cabine se abriu novamente, como um chamado de um mundo sem espaço para consolo. O copiloto espiou. Apenas um olhar, e eu soube que era hora de o sentimento parar de ser privado e se tornar uma decisão. Entrei na cabine lentamente. Não para parecer calmo, mas porque estava forçando meus pés a não cederem. Lá dentro, pequenas luzes vermelhas no painel brilhavam, como estrelas que não deveriam estar em nosso céu. O capitão não gritou. Ele falou com a calma de alguém que aceitou a situação. Um dos motores está falhando. O sistema de backup está instável. Não podemos continuar assim. A frase foi curta, mas pesada como uma pedra no meu peito. Eu acenei profissionalmente, mas na minha mente as perguntas borbulhavam. Não perguntas técnicas, eu não era engenheiro. Minhas perguntas eram: como faremos 314 pessoas passarem por esta verdade sem que a verdade as mate antes do fim? O capitão olhou para mim e falou como se estivesse dando uma ordem, mas na verdade estava confiando vidas. Ian, prepare o anúncio. Faremos um pouso de emergência. Ele adicionou uma frase que me gelou. O quanto vamos falar depende de você. Naquele instante, soube que o manual ajudava com os passos, mas nunca nos ensinava a escolher as palavras, porque uma palavra pode ser tanto um medicamento que salva vidas, quanto uma faca que espalha o medo. Saí da cabine e voltei para o corredor com pouca luz. Os passageiros ainda não sabiam. Eles ainda ocupavam seu tempo como se o mundo estivesse normal. Filmes passavam, fones de ouvido estavam ligados, cobertores estavam puxados. E essa era a parte mais dolorosa do nosso trabalho. Nós sempre sabemos primeiro
e temos que suportar o peso desse conhecimento sozinhos pelo maior tempo possível. Fiquei diante do painel de anúncios por um momento. Meu dedo tocou o botão do microfone, mas não apertei, pois minha cabeça estava pesando silenciosamente as opções. Se eu fosse direto, temos problemas no motor, precisamos de um pouso de emergência, algumas pessoas entrariam em pânico imediatamente. Algumas se levantariam, algumas tentariam ligar para alguém, sobrecarregando os sistemas do avião. Crianças chorariam, idosos teriam palpitações. Seria como acender um fósforo em um cômodo cheio de vapor. Mas se eu fosse evasivo demais, faremos uma parada para verificação, a verdade nos morderia por outro lado. Os passageiros são espertos. Eles veem o tempo de voo estendido, veem a tripulação andando com mais frequência, veem o sorriso que está rígido demais. E quando a verdade é escondida, as pessoas criam suas próprias narrativas. E narrativas de medo são sempre piores que a realidade. Lembrei-me de algo que aprendi sobre a cultura brasileira ao voar para o Brasil. Eles apreciam a cortesia, as palavras que não ferem diretamente, mas ao mesmo tempo são ótimos em ler o tom. Eles sabem se você é sincero, se você está se esforçando, se você está no controle. Esse era o caminho que escolhi. Falar o suficiente da verdade para que acreditassem, mas com a suavidade suficiente para que a verdade não se tornasse uma bomba. Eu apertei o microfone e deixei minha voz sair o mais neutra possível. Prezados passageiros, para sua segurança desviaremos nossa rota para pousar no aeroporto mais próximo para verificações adicionais. Apenas o som do motor e o murmúrio de pessoas trabalhando. A enfermeira sentou-se ao lado do paciente, registrando os sinais vitais novamente, ajeitando sua posição para que pudesse respirar melhor. Então ela se virou para mim com um leve sorriso e disse em inglês: "Assustador, não é? Mas ele vai ficar bem." Eu acenei, mas na minha mente eu estava pensando em uma frase estranhamente dolorosa. Eu não estava assustado com a dificuldade, eu estava assustado com a ausência de dificuldade. Assustado porque tudo que deveria ter dado errado fluiu tão perfeitamente como se tivesse sido projetado para aquela noite. Chegamos ao hospital. A sala de emergência não estava barulhenta nem caótica. Outros pacientes estavam em áreas claramente divididas. A equipe médica andava rapidamente, mas não corria. Seus olhos não estavam em pânico. Uma médica entrou, avaliou e me disse em inglês diretamente que provavelmente era um ataque de pânico induzido por estresse. Demos a ele um medicamento. Ele será observado esta noite. Amanhã de manhã deve poder voltar. E foi então que notei algo que nunca havia visto. Ninguém perguntou sobre documentos antes de tratar. Ninguém colocou um formulário na minha frente para assinar antes de verificar o pulso. Tudo começou com a palavra paciente e não protocolo. Sentei-me em uma cadeira de espera, olhando para as placas em vários idiomas e senti a lição daquela noite ser gravada lentamente na minha mente. Certa forma de bondade não é apenas a gentileza de uma pessoa, ela é construída como um padrão. É incorporada no corredor, no posicionamento, na preparação das cadeiras de rodas, nos brinquedos para as crianças. Está incorporada em um sistema que torna mais fácil para as pessoas fazerem a coisa certa sem ter que ser um herói. Naquela mesma noite, eu entendi que a prontidão não torna a crise menor, mas impede que os seres humanos se desmoronem em um momento em que o mundo deveria estar se desmoronando. E eu ainda não sabia que o que me esperava depois de sair do hospital me faria chorar de verdade. Não de medo, mas porque pela primeira vez em anos havia um lugar que permitia que um comissário de bordo como eu fosse apenas um ser humano que pudesse respirar e descansar. Saí da sala de emergência quase de manhã. As luzes do hospital ainda estavam calmas. Embora minha cabeça estivesse cheia do som do motor, do rádio e da imagem dos passageiros que quase escaparam das nossas mãos. Mas aquela médica disse uma frase curta antes de eu sair. "O senhor está seguro agora, viu?" E ela sorriu, como se estivesse dizendo uma palavra comum e não milagre. Eu acenei, mas meu coração tremia, porque a palavra seguro, que costumava ser um consolo, se tornou uma palavra real e tangível naquela noite. Não estava flutuando no ar.
Estava no corredor desobstruído para a cadeira de rodas, na equipe médica que chegou antes de ser solicitada e no sistema que me permitiu não lutar contra o tempo nem por um segundo. O carro nos levou do hospital para a área de descanso temporário da tripulação, que o aeroporto havia organizado especialmente. O motorista disse brevemente: "Um lugar para descansar de verdade, senhor." Pensei que seria um hotel comum. Digitar um código, entrar no quarto, fechar a porta e deixar o medo voltar. Mas o destino era um lugar que me fez parar de andar assim que vi a placa na entrada. As luzes de neon de cor quente diziam Centro de Recuperação de Tripulantes. Abaixo, em inglês, e um pequeno logotipo da autoridade aeroportuária. Eu não sabia há quanto tempo aquele lugar existia, mas soube imediatamente que não havia sido construído porque havia uma emergência hoje. Foi preparado porque eles acreditavam que um dia seria necessário. A recepcionista não perguntou muito. Não perguntou quem eu era, meu nível ou por quantas horas eu ficaria. Ela apenas disse educadamente: "Tire os sapatos, por favor. O senhor vai se sentir mais confortável." Eu parei. Tirar os sapatos. Eu estava em um país que não era o meu, mas alguém estava me trazendo para uma sensação de casa com um pequeno ritual que dizia: "Este não é um campo de batalha." Segui meus colegas de trabalho até o vestiário. Recebi um conjunto de roupas folgadas de algodão, de cores simples. Não havia logotipo da companhia aérea, nem faixas de patente, nem símbolos de profissionalismo. A roupa parecia dizer: "Não precisa ser ninguém agora." Fiquei em frente ao espelho e desabotoei lentamente meu uniforme, um botão de cada vez. O som dos botões saindo das casas era mais alto do que deveria ser, como se eu estivesse tirando uma armadura em vez de uma camisa. Trabalhei por décadas. Eu sabia que essa armadura era útil. Ela nos permitia sorrir mesmo quando estávamos tremendo por dentro, permitia que nossa voz ficasse calma mesmo quando estava fria, fazia os outros acreditarem que tudo estava bem. Mas naquela noite, ao tirá-la, senti algo mais sair do meu peito. Não apenas um tecido, mas o fardo que havia pressionado meu sistema nervoso a noite toda. Saí para o salão comunal. Era espaçoso, quieto e estranhamente quente. O chão era de madeira lisa e o calor vinha de baixo. O funcionário disse que era um sistema de piso aquecido com eficiência energética, para que o corpo relaxasse lentamente, em vez de ser chocado por um calor intenso. Eu me deitei em um tatame, minhas costas tocaram o chão, e eu senti como se o mundo estivesse me dizendo: "Já chega, pare de tensionar." No início, estava quente demais e eu quis me levantar, mas em poucos minutos o calor começou a penetrar nos meus ombros, quadris e pernas, como se estivesse derretendo o gelo que havia se acumulado nos meus músculos, camada por camada. Alguém me trouxe um copo de chá de ervas. O aroma suave de arroz torrado e erva cidreira flutuava. "Beba devagar", ela disse suavemente. Não era uma ordem, não era um consolo cerimonial. Era a frase de alguém que estava cuidando de uma pessoa verdadeiramente exausta. Eu dei um gole e senti que minha garganta, que esteve seca a noite toda, só agora se lembrava que eu podia chorar. Olhei para meus colegas. Muitos não disseram nada. Alguns já estavam dormindo nas suas roupas de algodão. Alguns encaravam o teto, como se estivessem tentando entender por que ainda estávamos vivos. Alguns estavam com as mãos cerradas e as soltaram lentamente, como se o sistema nervoso tivesse finalmente recebido permissão para voltar a ser humano. E foi isso que me fez chorar. Ninguém me pediu nada. Não houve sorria, não houve mantenha a imagem, não houve relatório urgente. Aqui, eles me deram apenas um espaço quente, chá quente e tempo, sem me forçar a ser forte. Saí para respirar. O céu ainda estava escuro, as estrelas estavam lá, o som da cidade estava quieto, mas ao longe uma luz ainda brilhava. Essa luz vinha do aeroporto. Olhei para ela e me senti atraído, como se tivesse que ir confirmar com meus próprios olhos que tudo aquilo não era um sonho. Chamei um táxi para um ponto de observação do aeroporto. O motorista não perguntou muito, apenas acenou e dirigiu suavemente. No ponto de observação ainda estava aberto,
mesmo sendo uma hora em que muitos países já haviam desligado as luzes. Caminhei até o vidro. Vi a pista, as pistas de táxi, os veículos de solo e os aviões ainda se movendo em um ritmo. O aeroporto não estava dormindo, não para mostrar que eram diligentes, mas porque acreditavam que o padrão não deveria ter hora para a noite. Pensei nos 8 aviões convergindo para o mesmo lugar e em como tudo havia sido organizado, em linhas, em tempo, em ordem, sem gritos, sem caos, sem a palavra impossível. Naquela noite, entendi que a verdadeira força não precisa ser barulhenta. Ela reside na calma em que o sistema ainda pode operar mesmo sem ninguém gritando no comando. Encostei minha testa no vidro frio, mas por dentro eu estava quente. Quente com a vergonha de ter acreditado em boatos. Quente com o respeito que eu não sabia onde colocar. E quente com a única pergunta que continuava: se a próxima crise acontecer, ainda escolheremos o lugar que está preparado a tempo ou permitiremos que o preconceito nos leve a um lugar barulhento, mas despreparado? Fiquei olhando para as luzes do aeroporto que não se apagavam e soube que a história daquela noite ainda não tinha acabado. Porque assim que voltasse para escrever meu relatório, teria que escrever algo que não fosse apenas sobre uma emergência, mas sobre um padrão humano que eu acabara de ver. E uma frase começou a se formar no meu coração. A frase que se tornaria o núcleo daquele relatório. Uma crise não torna um país grande. Um país é grande porque se prepara para receber a crise como um evento normal. 3 dias depois, voltei à minha base de operações na Europa e recebi a ordem usual: escrever o relatório de emergência. Os espaços em branco no documento esperavam que eu preenchesse os números: tempo de alerta, quantidade de combustível, coordenadas, contato de rádio, mas meu dedo parou sobre o teclado. Eu sabia que, se escrevesse apenas isso, não aprenderíamos nada. Abri um novo arquivo e comecei com uma frase não formal, mas profundamente verdadeira. A crise não é uma exceção para um aeroporto preparado. A crise é o que eles já calcularam. Escrevi sobre a recepção de várias aeronaves em intervalos de 3 minutos. Escrevi sobre a equipe médica que chegou antes de ser solicitada. Escrevi sobre o centro de descanso, que não perguntou meu nome ou patente, mas me ofereceu chá quente e um chão aquecido para um ser humano respirar. Enviei o relatório. 2 dias depois, meu chefe me olhou e disse suavemente: não conte muito. As pessoas podem entrar em pânico. Eu sorri, mas respondi claramente na minha mente: o que faz as pessoas entrarem em pânico não é a verdade, é a falta de uma verdade para se apoiar. Uma semana depois, em uma reunião de atualização de protocolo de emergência, propus o nome do Centro de Controle do Brasil como a principal alternativa para as rotas da Ásia-Pacífico. E adicionei o estudo de caso da gestão de crise silenciosa, mas precisa deles ao nosso treinamento. A sala de reuniões ficou em silêncio por um momento antes que alguém acenasse. Naquela noite, coloquei uma foto das luzes do aeroporto que não se apagavam na minha mesa de trabalho e jurei a mim mesmo que, a partir de agora, não julgaria um país por boatos, mas pelo padrão que ele era capaz de manter na noite em que o mundo estava em pânico.